Olá, sejam bem-vindas ao terceiro episódio da série Minha Vida no Cinema, junto com a minha querida Antonella Grossi, do Arcano. E hoje nós vamos desbravar, rir muito, porque é um filme muito leve e profundo ao mesmo tempo. Eu usaria ele até como um arquétipo do bobo. Sabe aquele filme que chega de um jeito bobo e ele vai te lançando a lugares muito profundos e significativos e no final do filme você está realmente impactada. Até o nome dele é tão carinhoso, charmoso, mas não diz muito do filme. Então ele é uma obra a ser descoberta. Só uma curiosidade humana desprovida de funcionalidade ou qualquer coisa imediata, de repente diz assim, vou assistir esse filme ao acaso e acaba sendo surpreendido. Para mim ele foi assim. Então, nesse terceiro episódio, nós vamos conversar, rir muito e nas nossas profundezas, porque muito a gente vai se reconhecer nesse filme, que é o filme A Vida Secreta de Walter Mitty, um filme que foi lançado em 2013, com direção do Ben Stiller, que é o próprio protagonista do filme. A locação é estonteante, Nova York, Groenlândia e Islândia, né, Antonella? Belíssima. Afeganistão também. E Afeganistão, gente, tem várias partezinhas assim. E a gente tem uma homenagem nesse filme à revista Life, que era uma editora ali, uma revista que reunia os melhores fotógrafos do mundo para registrar a história da humanidade. Então, é tão profundo o simbolismo da fotografia, da memória, da vida que acontecia antigamente, e traz nesse contexto também a entrada do contemporâneo, do digital, o que a gente ganha, o que a gente perde com isso, a gente sair dos porões, sair de estar escondido e ir para a vida, enfim. E esse filme particularmente me tocou muito, e eu sinto que até como meu projeto de vida, de propósito, é um filme que constantemente me impulsiona a continuar. Ele me impulsiona a relembrar o porquê que eu corro dos meus riscos, porquê que eu quero um pouco mais, porquê que vale a pena quando está tão difícil e a gente mesmo assim persiste. Foi um filme com um arquétipo muito grande na minha vida, de virada de chave. Então, naturalmente é especial ele estar aqui hoje, né, para mim. E aí, a Antonella assistiu ele pela primeira vez agora. E eu tô muito curiosa para dizer assim, primeiro impacto. Qual foi? Bom, comecei a assistir e eu me perguntava o que dizer sobre esse filme, né? Parecia uma história assim, bem leve, de quando a gente bota para assistir só para descansar. Mas na medida que ia assistindo, percebia uma linguagem arquetípica, simbólica muito forte, muito profunda. Tem o que pode enganar é que é um filme impossível, né? Porque essa pessoa passa da Nova York a Groenlândia assim, num passo de mágica, depois vai para a Islândia, quase voando assim, depois parte e mergulha e no oceano cheio de tubarões, né? De tubarões, assim, chega no sacola, pega um skate e desce assim. Então tem no filme, a gente termina o filme e fala, é mais uma história fantástica que não se adapta ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, né? Mais uma fantasia. Mas se a gente olha, esse também é o lema desse filme, né? Que se recolhe numa frase que está escrita no presente, que ele recebe, que guia um pouco todo o filme, atrás do que aparece existe uma profundidade fantástica e maravilhosa. Então é um filme que deixou para mim o movimento da minha alma, né? São esses processos que dentro, eu pessoalmente como pessoa vivo. Então uma fantasia, uma bolha no qual eu imagino de ser, de fazer,
que é a primeira situação se estoura e evapora com todas as imagens, e ao mesmo tempo sonhos da alma que podem realmente acontecer, né? Assistindo esse filme, eu lembrei de mim, quando de repente alguém me disse que eu morava no meio do Brasil, eu morava na Itália, dentro do mosteiro de clausura, e alguém me disse, venha e veja. Bem isso, exatamente verdade. Como esse cara, né? Então eu saio do centro da Itália, saio de uma estrutura rígida, pego um avião e chego num lugar assim, de passo de mágica. Então, me lembrei de outros episódios também da minha vida com a mesma dinâmica, né? Onde isso que parece impossível, a alma faz acontecer. Então, a fantasia é o que nós nem interessa fazer, entende? A fantasia, que eu digo, a bolha, é o lugar onde nós brincamos de ser algo que nem queremos ser. Mas quando é a alma que traz para nós imagens e convite, isso nós realmente queremos ser. Então, é esse movimento mágico, milagroso, impossível, que transforma a tua vida, né? Então, no início parecia realmente só uma pequena fábula americana, e depois eu fui assistindo e me abrindo a atenção, e falei, cara, isso aqui aconteceu comigo, nossa, esse aqui também é real, né? Então foi um filme surpresa para mim, me surpreendi, realmente. Agradeço pela dica tua, Nai, porque realmente vale a pena assistir e se abrir a esse conflito, né, entre fantasia e a força da imagética da alma. Muito legal. Que ótimo saber isso. Somente com os nossos tesouros, né? Porque tem filme que se transformam em tesouros na nossa vida, né? Eu sinto assim, às vezes eles são colocados em caixinhas de ferramenta, onde a poética, o roteiro, as imagens são códigos ali que te ativam emocionalmente, te esclarecem, etc. E aí, quando eu comecei a assistir o filme, claro que a fotografia para mim acaba sendo uma primeira paixão, né? A revista Life, então isso chama a atenção primeiro, e como as imagens são importantes na nossa vida, até trazendo uma lição de vida, como é importante a gente retomar o significado de uma foto, o significado de uma imagem, aquele momento, as sensações, as cores, tudo que está ali guardado naquele elemento fotográfico, né? E aí, uma coisa que começa aqui para a gente construir e desconstruir as ideias do filme na nossa vida, é que ele é um funcionário dentro de uma revista que fala de aventura, de uma revista que fala de grandes impactos, uma revista que vai fazer cobertura de guerra. Então é uma revista que está no mundo, contando a história do mundo. E de repente, esse funcionário, ele está no subsolo de uma empresa, ele é completamente assim, a pessoa toda certinha, todo engomadinho, horário, crachá, ele tem, né, o cara assim bem convencional. E ele tá lá nesse lugar, assistindo a vida pelos negativos. Ele recebe dos fotógrafos que estão no mundo dos negativos, e ele vive ali, através daquelas fotos que ele recebe, a vida. Ele vê o que está acontecendo, mas ele não chega perto do que está acontecendo. E, de repente, na maestria da vida, que aí vem, eu acho que vem essa alma selvagem, esse lugar, e vem também o despertar, porque à medida que você vai vendo o mundo, partes do mundo, situações do mundo, você vai dizer, cara, minha alma queria sentir isso aqui perto. E aí, de repente, ele é convidado, né, a vida dizer assim, olha, você vai ter agora que sair desse mundo, que é só estar na sua fantasia, e descobrir a magia desse mundo na vida real. E ele só é provocado por isso,
Porque do contrário ele vai ficar finalizando a time, ele nunca perdeu, e ele fala assim, eu nunca perdi um negativo. A vaidade dele é assim, eu nunca perdi esse negativo, então eu não posso perder a última capa da revista. Eu vou ter que ir atrás disso, então tem um orgulho, todo mundo tem um orgulho ferido, eu não vou passar essa vergonha, eu não vou ficar aqui assim. E aí, ele é provocado a ir para a vida e descobrir isso. E isso é uma das coisas que eu sinto que todos nós passamos, né? Quando a segurança que a gente se deu é a própria ameaça da nossa vida. E aí eu vou ter que confiar aonde? Sim. E tem um aspecto, né, que assim, me deixou, uma das surpresas que no fim, que assistindo o filme eu teve, né, essa figura dele, tudo certinho, né, até a roupa que usa, né, a jaqueta, essa famosa maletinha que vai com ele em todo o certificado, porque é uma maleta assim, 24 horas, e bem assim, de um cara sistemático com todas as coisas, mas vira e mexe, ele tem brinquedos na mão, isso eu achei fantástico também. Né? Ou ele entrega um bolo, ou ele vai com esse bolo em todo qualquer canto, ou ele entrega um presente e ele guarda esse presente. Então, existe uma personalidade, né? Se fosse um cara certinho, nunca teria pego o bolo ou entrado na empresa dele com esse bolo na mão, ou nunca teria aceitado da irmã o brinquedo, né? Esse homem de borracha, né? Que se estica, isso. Né? De borracha. Então, isso me deixava curiosa, né? Eu me perguntava, mas realmente quem é esse homem aparentemente tão certinho, né? E aí chega o momento que a mãe mostra, né, a foto dele com o cabelo de moicano. Isso, gente. Aí eu falei, agora esse é você, né? Então era um cara que ele mostra depois tanto que ele sabe andar de skate, né? Fazendo todas as manobras com aquela criança. Então, quem é realmente esse homem que aparentemente se apresenta tão certinho e tão metódico, que que trabalha e vive praticamente nesse porão da indústria? Na realidade, ele é meio maluco, né? É um maloqueiro, falaríamos hoje. Andava de skate, vestia roupas específicicas, um penteado de moicano. Sempre, conecte a sua centricidade, né? Esse adolescente, ele morre com a morte do pai. E tem uma cena que ele é resgatado por uma mensagem do pai, porque ele vai mexer nas memórias que estão ali no momento familiar fazendo, e tem quando ele resgata uma mochila e uma agenda que o pai dele entregou para ele viver. Gente, fenomenal essa Sim, a irmã fala, porque você não vende, né? Tá nova aí, vende, vai ter um dinheiro. Então, realmente, ele tinha... aqui também o significado muito cheio de arquétipos, né? Meu pai morre e eu morro junto, né? Morre a minha vida. Então, ele se torna um novo homem, um homem que tem que pagar as contas, porque o pai morre, né? Então, ele não tem mais aquela força do masculino perto dele, né? Aqui tem muito esse jogo masculino-feminino. Então, tem alguns momentos na nossa jornada que quando nós perdemos a figura de referência, ou a figura que nos valida em ser determinadas pessoas, ou ser realmente que nos autoriza, né? Pessoa, que me abre a porta, né? Isso, que me deixa ser quem eu sou. Esse provavelmente era o pai. Quando essa pessoa morre, eu morro junto. Nossa, que forte isso. E aí você pega um adulto, uma ideia de um adulto, né? Como eu devo ser adulto. Essa é interessante. Então, ele vivia uma ideia do que seria o adulto ideal. Era a ideia dele, que não era a ideia dele, né? Então, o trabalho que fazia era um trabalho onde ele servia a vida do outro. Esse é outro arquétipo muito forte, né? Quem vive no porão? No porão vive
E nós muitas vezes vivemos no porão quando nós vivemos a vida do outro. Ele servia a esse fotógrafo, tanto que se movimenta a partir da fotografia, não dele, que depois é dele, mas essa fotografia e nem interessa ele ver o negativo, né? E ele só precisa pegar esse negativo de volta. Mas continua sendo a pessoa que serve ao outro. Então ele precisa fazer todo um percurso para ele não precisar mais que o pai ressuscite para devolver, para validar de novo a personalidade dele. Ele faz todo um percurso, inclusive de grande solidão, né, que é lá no Afeganistão, para ele se descobrir capaz de se validar. Então, naquele momento, nasce o masculino dentro dele. Lindo. Porque até lá, o masculino... E o masculino não idealizado, ele reconhece no percurso o masculino, o autêntico masculino dele, que não era o carinha lá, né, bem engomadinho, assim, mas era aquela pessoa que desbrava e descobre a própria vida. Acho muito interessante quando você fala isso, no seguinte sentido, eu sinto isso, eu senti isso numa transição minha de adolescência à vida adulta, aonde parece que há uma ruptura dos nossos sonhos e ideais para uma vida de sobrevivência, para uma vida que eu me adequo, para uma vida onde as leis do mundo são maiores que aquilo que eu desejo como alma, a ponto da gente se adequar, se justificar e se convencer de que aquele é o melhor caminho para a gente, né? E você se convence por muito tempo isso, né? Até que um dia tem uma quebra, não tem, Antonella? Um momento assim de... Não adianta, gente. Sim, a ideia é a quebra, isso é outra coisa interessante, né? Ela tem duas quebras, né, nessa vida não vida dessa pessoa. Primeiro, o enamoramento, né? Ele se namora. Então, o enamoramento, obviamente, eu me namoro, aí tem a mulher, mas aqui é o masculino, a ausência do masculino que busca o feminino, tem todo um jogo aqui de masculino e feminino dentro dele, mas não dizer que ele se namora de uma mulher. Só que essa mulher, esse também é tão interessante, né? Quando nós não vivemos quem nós somos, que aquele namoramento é impossível. E quem nos dá a força e a capacidade de querer o namoramento que nós temos, então, em caso aqui, a pessoa, é o masculino. Então, ele, sem o próprio masculino, ele não tem nem a possibilidade de poder conquistar essa mulher. Iniciativa, né? Iniciativa, entende? Então, o que ele faz? Ele se refugia nessas viagens, né? Nessas bolhas, imagina que ele salva ela, que ele é importante, que ele é forte. Mas por quê? Porque essa ausência do próprio masculino não lhe faz capaz de querer realizar o próprio desejo. Então, não é que não existe o desejo, não existe o enamoramento existe, mas eu não tenho a força masculina para fazer isso acontecer. Concretizar, né? O concretizar. O movimento. O masculino que te dá esse fogo, né? Então, essa é a primeira quebra. Então, ele entra em crise. E a segunda quebra é a questão de, como você fala, de não ter o que é pedido para ele. Que ele vive dando o que é pedido para ele. Então, ele percebe que é a primeira vez, como você fala, que o que é pedido para ele não tem não tem. Exato. E são duas quebras que, em si, obviamente, esse é o significado da quebra, não te revela onde quer te levar. Ele sai fora de todos os planos. Há uma quebra. Só quebra por dentro. Simplesmente ele perde o controle de uma vida. Isso. Vamos lá. E que, na verdade, eu sinto que essa sensação é eu sair do automático.
porque ele vive um automatismo de uma rotina, de um imaginar, de uma fantasia, que é tanto que os amigos, ele simplesmente despluga da realidade e se imagina subindo montanha, se imagina paquerando ela, se imagina batendo lá no chefezinho lá que chega, né? Sim. Em uma luta com ele, né? Então, assim, mas é sempre isso. A quebra leva a gente a tomar posse das possibilidades que se apresentam. Não há mais. E aí eu acho que tem esse cutucar o ego. Eita, eu vou perder, que eu nunca perdi, assim, coisa. Então, ele se sente incomodado. E a mulher, muito interessante, porque ela é uma mulher muito... Ela é tão sutil a presença dela ali, colocando e temperando aquele impulso para ela, é como se ela fosse soltando, porque ela que fala assim, ele tá em tal lugar, nossa, por que você não vai lá? E ela vai meio que empurrando ele para isso, né? Sim. Eu vejo muito aqui o feminino, né? Então, vejo a alma que se permanece, porque esse é maravilhoso, né? Quando nós nos apaixonamos, nós damos a oportunidade à nossa alma de vir por perto. Quando se fala de alma, falamos de anseio, né? Então, até nós não despertar uma paixão, nós temos o controle sobre essa alma. Então, nós a silenciamos na rotina, na realização do que é pedido para nós, por nós, etc. Mas quando existe uma paixão, e aqui é o início da quebra, é a possibilidade da alma chegar por perto, né? Então, esse é um ponto interessante. É uma outra coisa que é bacana, é que antes da quebra, ele tinha tempo para viajar nas fantasias dele. Então, quando eu estou no controle, famoso controle da situação, a minha diversão é criar bolhas. Porque as bolhas não atrapalham o meu controle. Nossa, que forte isso. É a zona de conforto. Estamos no automático, entende? Sim. Por isso que se chama de conforto, porque é uma maneira para eu ativar as minhas fantasias. E é muito mais fácil. É muito mais fácil na mente. É muito mais fácil. Gente, sem existe um sofrimento que todos nós vivemos, né? Que quando a gente está em uma situação, depois volta para casa e fala, nossa, eu queria ter dito isso. E aí vai, né? A gente passa meses só repetindo o que a gente teria feito, deveria ter dito isso, né? Esse só... porque sempre na bolha tem um sofrimento. Então, esse sofrimento, né? Que a gente começa a ter esses pensamentos que retornam, né? Que tiram até entre aspas, a beleza da fantasia, né? Porque, mas eu poderia ter falado isso. Eu queria ser assim, mas eu poderia ter feito isso. Então, a gente percebe que é uma realidade que a gente poderia alcançar, mas não tem essa força do masculino que me dá a ousadia, então, de ir atrás. Ele se apaixona, ele perde a performance perfeita do trabalho. Essa é a quebra, é a rachadura que eu falo, é naquela rachadura a alma entra, que é ela, que no final ela gosta dele, só que ele não ousa pensar que isso é possível, né? Sim. E ele toma a iniciativa no final. E aí uma coisa interessante, que um dos passos que essa bolha começa a romper, e ainda assim é um lugar confortável, ele dá um passo fora da bolha dele quando ele decide se associar em uma rede social de relacionamentos, que é do Todd do eHarmony, que é uma peça ali sensacional. E aí ele não sabe, gente, ele não sabe o que colocar. Olha só que coisa, é contemporâneo demais. Ele não sabe o que colocar na bio dele. E aí ele tem que tomar iniciativas de dar piscadinha, né? Tem um negócio que você dá uma piscadinha para a pessoa. E o Todd fala assim, olha, você tem que colocar
coisas que você fez na sua vida, para as pessoas se interessarem por você. O que você fez? O que você viajou? E ele começa a dizer assim, cara, eu não fiz nada. Eu não tenho histórias para contar. E aí, a própria provocação da vida começa a levar ele para a vida. E à medida que ele vai vivendo, o Todd vai dizendo o que aconteceu na sua vida e vai atualizando o perfil dele. E aí ele vai recebendo, cara, você é o cara que está mais recebendo piscadinha dentro da rede social, né? E à medida que ele vive, a vida dele vai se tornando mais interessante. E ele vai se sentindo mais orgulhoso e satisfeito com ele. Ao sair do controle, eu sinto que tem essa... À medida que eu estou vivendo, eu me torno mais interessante até para mim mesmo. Sim, mas você percebeu que ele não dava nenhuma importância de repente, o Todd liga e fala, onde você está? Sim. Estou na Groenlândia, mas agora eu não tenho tempo para conversar com você. Depois fala, não, mas o que eu coloco? Coloca que eu caí no mar e tipo, nadei com um tubarão que queria me morder. Mas tá louco, é impossível. Não, mas é verdade, mas agora eu não tenho tempo. Então, ele vive coisas extraordinárias, ele se leva em situações extraordinárias, mas não é isso que o faz acordar. Isso é outra coisa. Eu falei, cara, por que ele não está dizendo, tá. Eu pensava assim, né? Falei, nossa, se eu fosse ele naquele momento, teria tirado foto, postado, teria eu ligado para o Todd, escreve, olha, eu tô aqui, isso vai ser no meu perfil. Não, ele, no final, ele liga, o Todd liga para ele está em cima do Himalaia, vendo coisas maravilhosas, e a única coisa que ele fala para ele tá, não, assim, tá tudo bem, tô aqui no Himalaia, cara. No Himalaia? Sim, no Himalaia, mas agora que eu tô querendo, não tô conseguindo respirar, então... Gente, não é importante estar na Groenlândia, ou na Islândia, ou no meio do mar, ou no Afeganistão, ou em cima do Himalaia, não era isso importante. É isso que criou uma pergunta para mim. Se realmente fosse isso importante, ele teria dado ênfase a isso, entende? Tanto que quando volta, ele volta como se tivesse estado, sei lá, na cidade vizinha, né? E ele chega tranquilo. Engraçado, gente, é muito engraçado. E olha só, esse Todd é muito interessante, porque ele perdeu os documentos dele. Na fase lá, ele perde os documentos dele e ele não tem ninguém... Olha só que curioso isso. Ele não tem ninguém para confirmar que ele é ele. Ele só consegue confirmar que ele é ele com o Todd, porque o Todd falava com ele, o Todd fez o perfil dele na rede social e poderia comprovar aquilo. Então, vem aí a tua história, um digital, uma pessoa desconhecida, mas que viu a tua história. Tem o Todd como pessoa que documenta o que ele está vivendo. Eu achei isso curioso. Eu falo, olha quem está documentando, né? Mas é muito curioso, eu não tinha ainda observado. Mas, Antonella, quando a gente está vivendo imerso na coisa, às vezes a grandeza da coisa em si, o objetivo dele era o negativo. Né? Era isso, o foco dele estava em alcançar isso. O que ele passa, que eu acho que é isso, às vezes a gente esquece a grandeza do processo que a gente está vivendo, porque o resultado, o objetivo é tão maior do que tudo isso, mas o que tornou o encantamento do encontro lá foi o processo, né? E ele não estava percebendo o que ele estava vivendo ainda. Isso me deixou ser reflexiva, né? Esses são os arquétipos que estão escondidos no também filme, agora. Que parece tão leve, né? Ele não vibra. Ele se diverte. Não, mas se diverte. O que ele percebe, às vezes a história, o segredo está aí. Ele percebe que em todos esses peripécias, né, que ele faz para achar, porque ele é uma pessoa pragmática, isso é um fato, ele faz tudo isso porque esse negativo precisa ser entregue à revista.
Não interessa nem o que tem no negativo, entende? O que interessa para ele é a tarefa. É tanto que ele encontra o negativo e não olha o que tem no negativo, gente. Ele não olha, não interessa. Pergunta para o fotógrafo o que era, e o fotógrafo obviamente não fala para ele, mas o convida a jogar bola. Aquela cena do jogo de bola é belíssima. Belíssima, belíssima. Nossa, belíssima. Não tem palavras. Que traz a leveza da vida. Ali. Sabe, é o que nós perdemos, né? Eu senti muito isso, né? Quando naquela cena, o pôr do sol, a brincadeira, a bola que nem bola é. Todo mundo desconhecido. Todos desconhecidos ali, né? E todo mundo se encontra no prazer, né? Todo mundo se encontra no prazer, um prazer totalmente solto, num lugar, em um campo de futebol, em um país com um monte de problemas. Eu senti o que nós perdemos. Eu acho que a tua alma dá um sussurro, assim, tá vendo, né? Eu acho que tem uma coisa que te faz recordar. Perde, entende? Perde esse tempo, porque outra coisa que me deixou reflexiva, né, nesse filme é que se abre um tempo na jornada dele. Um tempo que não tinha, porque ele sempre ia correndo pelo trabalho, pelos compromissos, mas de repente se abre um tempo. Essa é outra coisa que a quebra faz. Muito bom. Quando acontece uma quebra dentro de nós, de repente nós temos um tempo que antes nós não tínhamos. É a única coisa que ele lembra dele, porque depois se fecha, entende? Esse tempo feito o que precisa fazer, ele se fecha, ele volta a ter o dia a dia dele. Ele vai procurar trabalho, etc. Mas o que ele vai lembrar desse tempo tão desafiador para ele é a presença da pessoa que despertou o amor. Tanto é uma crise. Eu lembro de você. Isso é visto como uma crise? Uma janela de crise. Isso, é uma janela de crise. Essa crise, a gente consegue sustentar, eu digo em pé, atravessá-la, mantendo vivo a paixão. Ele consegue subir no helicóptero com aquele medo, que também são coisas assim. Eu digo são reais porque aconteceu comigo também, né? Eu lembro quando eu cheguei totalmente 2h da madrugada, né? Chego em uma ilha de pescadores, não sabia uma palavra de português. Nossa, gente. Você caiu nos tubarões. As pessoas que... Pois é, por isso que eu falei, não, aqui tem coisas que são reais. Eu chego lá 2h da manhã, a mulher que tinha que me pegar lá, o despertador não tocou, ela não veio, eu não sabia onde era, tinha um pequeno grupo de homens bêbados, e eu chego lá. 2h da manhã. Então, o perigo. A cena pronta do bêbado, do helicóptero. Eu falo, cara, eu pergunto, você conheciam essa era uma casa que ia me hospedar? E ela fala, olha, tem esse cara, essa pessoa aqui, que vai passar lá por perto. Vou dizer para ele que acompanhar. Eu não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção, entende? Para chegar àquele negativo, ele não tinha outra opção, se não ir para a Groenlândia, se não viver a erupção. São os caminhos verticais, Sabe? Não tem outra opção. Então, eu naquele momento, movida por uma grande paixão, eu não tinha outra opção. E aí, o cara falou, eu te levo. Aí, 2h da manhã, um breu, de repente ele entra e num beco. Aí eu falei, pronto, acabou. Né? Se despeça da vida, de tudo, porque você procurou e agora não tem outra. E ele me leva na porta. Na porta. E fazendo um link aqui com a cena do filme,
ele cai, porque o cara deu um comando pra ele, ele entendeu equivocado que ele tinha que pular, né? Foi errado esse negócio. Olha só, aí nessa hora que ele cai, ele desce com uma peça do rádio que a embarcação tá sem comunicação. E a embarcação tava esperando aquela peça para se comunicar. Ele pula equivocadamente ali, tem tubarões ao redor dele e a peça que comunica com o lugar afunda. E aí eles descem, o mar revolto, tentando pegar ele, aquilo ali. Aí ele fala assim, eu preciso falar com alguém, né? Ele fala assim, você afundou a peça da comunicação. Eu, tipo, você não vai mais voltar pro... Esse canal de lógica está encerrado para você. Eu percebi nesse sentido. A lógica vem quando um cara que está na embarcação entrega um bolo para ele. E é o bolo fantástico, o bolo da mãe dele, que o Sean deixou lá. E ele fala, como assim? Aí ele reconhece, o bolo da minha mãe, o Sean. Aí as peças começam ainda assim... Ele começa a, não a juntar as peças, mas ter elementos para compreender o que foi que aconteceu. Na realidade parece uma caça ao tesouro, né? Porque a cada lugar onde ele chega tem uma pista. Isso é interessante, né? E isso acontece na nossa vida quando nós estamos em crise, porque essa é a questão. A crise não tira dela onde está te levando. Mas na medida que você é levado pela crise, porque é inevitável, não tem outra opção, entende? Assim como para ele acontecia para mim, eu não tinha outra opção, ele não tinha outra opção. Mas a cada lugar onde ele chegava tinha uma pista. Sim. A cada lugar onde ele chegava tinha uma pista também. Então, aqui é a confiança na vida, né? Quando nós entramos em crise, nesse tipo de crise, onde tudo que eu fazia até antes não faço mais, o único movimento é confiar no movimento mesmo. A gente está rolando, e ele estava rolando, lugar em lugar. Mas ao mesmo tempo, na medida que ele rolava, ele se fortalecia dele mesmo. Então, dele mesmo. Sou capaz. Ele vai resgatando aquele menino, né? Vai resgatando ele. Então, ele resgata a força física, resgata o aventurismo. Então, ele se aventura, ele sabe, ele sobe montanha, ele cai no mar. Pra pegar a bicicleta, gente, pra pegar a bicicleta, que só existe uma bicicleta. É demais. Tem dois filmes aqui que se juntam, né? Um é aquele, a estranha história de Joseph Battle. Você assistiu? Sim, que ele nasce, que é belíssima, né? Aí ele tem um momento disso, né? E às vezes é o que ele deseja, né? E a outra é de Forrest Gump, né? Ele começa a correr. É outro pedaço de um filme belíssimo, antigo, né? Que mereceria também um podcast. Então, mas às vezes é isso, né? Não é tantos lugares que ele visita, mas é a força dele, esse é o masculino que nasce dentro dele. Então, em situações tão impossíveis, ele consegue superar. Tem uma criatividade total que ele fala, não, eu dou conta. Então, no final, por todo o percurso que ele fez, ele lembra de duas coisas, pelo menos, assim é a minha interpretação. Um lembra que a paixão por essa mulher o ajudou. Sim. E outro, ele começa a lembrar dele mesmo. Daquele menino que tinha o pai. Mas ele descobre que aquele menino não precisava do pai, porque está vivo dentro dele. Nossa, que é bem uma jornada do herói aí, né? Bem essa jornada do herói. Tem uma fase, tem um momento lá que também é tudo muito simbólico nesse filme, gente. Assistam, é precioso demais. Tem um momento que ele vai subir ali, eu acho que é o Everest, não sei onde ele tá subindo.
Agora eu não sei qual é a montanha que ele tá subindo. E ele Himalaia, tá com duas pessoas, né? o Himalaia, né? E aí tem duas pessoas que estão com ele. Aí chega uma hora da subida que as duas pessoas abençoam, ele fica batendo com ele com o galho e fala assim: agora você sobe só. É até aqui que eu vou contigo. E isso me diz de um lugar nosso que a gente pode se preparar, a gente vai pedir as nossas ajudas e etc. Mas chega uma hora que é o encontro da gente com a gente mesma ali numa subida, num alinhamento onde é uma solitude da libertação do teu reconhecimento, do teu poder. Para mim foi tão simbólico isso. É até aqui que a gente vai. E ele não estava preparado, ele fica assustado, porque fala assim, como que eu vou, eu nunca subi uma montanha, eu nunca estive aqui, como que eu vou subir isso aqui sozinho? Você vai conseguir. E aí ele vai... que ele vai conseguir, eu não sei até que ponto, né, que eles acreditam que ele vai conseguir, porque eles não seguiram, porque lá tem a estátua da morte. Então isso também é muito arquetípico, né, porque eles não vão juntos, não continuam o caminho, porque eles não querem morrer. E, de novo, essa é a crise, ele não tem outra opção. Mas ele não sabe disso. Eu acho que a inocência dele, a ignorância dele, de alguma maneira, tipo, eu não sei. Né? Mas ele não a dimensão cultural que a pessoa, de repente, sabe do que aquilo representa, né? Claro. Mas lá, então, poderíamos dizer que os outros sabem que se você continua, você vai morrer. Risco. Então, te deixam, né? São os últimos que te deixam. E aí a gente poderia dizer, né, no simbolismo, quais são as últimas, às vezes as últimas crenças, né, mais fortes que estão junto com você, mas quando você chega nesse lugar, né, que nós chamamos de transcendência, as últimas crenças falam, cara, até aqui, daqui para frente, sinto muito. Eu não te dou mais nada, eu não tenho mais o que te dar, né? Eu não tenho mais o que te dar. Não é mais comigo que você tem que seguir. Isso. E aí o que sobra para ele? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Esse é o masculino. Esse é o masculino. O masculino nasce exatamente nesse lugar. Quando de mim, que sou mim mesmo, não sobra mais nada, entende? Não sobra nenhuma crença, nada, não tenho mais nenhuma explicação para me dar. Naquele momento, o que sobra é o meu masculino. Tanto que ele fala, estou sozinho. Aí, nesse momento, quando todos nós vivemos já um momento assim, nesse momento, quando nós entendemos que o que sobrou, né, eu sempre pergunto, o que sobra no final do dia? Quando sobra só você, então você está com o teu masculino. Você está aí, você com você mesmo. Essa é a envergadura, essa é a chama. É belíssima, tem lá uma fotografia incrível. E aí ele encontra. Ele encontra. Que aí eu acho que é um arquétipo, até coloquei assim, que o Sean, ele foi muito também esse negativo pela importância, porque o Sean era o grande fotógrafo da vida dele. No início do filme ele fala assim, esse é o cara para mim. Ele expõe essa admiração para ele. E aí eu pensei que como é importante também essas pessoas que a gente admira, porque elas são faróis ali em algum lugar pra gente, iluminando a distância, né? E a admiração moveu ele também, uma parte dessa energia que sustentou esse percurso foi essa admiração. E eu achei muito interessante, porque para mim tem aí uma coisa que eu vou linkar com o posicionamento de marca, porque nesse momento, nessa trajetória, ele se transforma a filosofia da marca. O movimento de vida que é sair por detrás dos muros, se aproximar do outro e sentir, que a gente aqui no final vai ler essa frase. Então, a própria trajetória dele representa o resgate que a marca como revista Life quer fazer na vida das pessoas, né? Ele sai de trás, ele sai do porão e vai viver. E aí, quando ele chega ali, né? Ele realmente vive a filosofia para a qual ele trabalhava. E aí ele chega e o Sean tá lá solitário, porque é a vida do cara,
Ninguém conta, ninguém nunca sabe onde está aquele fotógrafo, ele só recebe por. Ele não tem conta bancária, ele não tem telefone, ele é um nômade, que ele tira foto e manda por postal e ninguém nunca sabe onde ele está. Quando você pensa que Sean está num lugar, ele está em outro. É muito legal uma cena que ele vê Sim. o Sean passando, é um vulcão que está explodindo, e ele chega. E ele pé em cima do avião. E ele pé em cima do avião para fotografar. Paixão, né, Antonella? Isso é quando tu fala assim, é uma paixão, né? E aí quando ele sobe, né? O Sean até fala assim, cara, você jogou fora a minha carteira, como assim? Tipo, ele fica até decepcionado, né? É lindo. Como Sim, foi aquela cena linda pra ti? essa decepção, né? Isso também é uma revelação, porque o último a cair, então se a gente continua, né, nesse processo dos arquétipos das crenças, o último a cair dentro da crise de identidade é o teu mito, o teu herói. Então, quando ele chega ali, ele aceitou a crise, ele atravessou todas as dificuldades, porque ele queria chegar nesse herói. Eu lembro, para mim, isso foi muito forte, né? Eu também, quando vim para o Brasil, eu tinha um herói. Então, todos os movimentos, tudo que ia vivendo, os perigos, etc., mas para mim era encontrar esse herói. E para ele também era a mesma coisa. Então, quando os dois se encontram, aqui são os dois que se quebram. Ele, porque finalmente vê esse cara, o cara que está aí, que nem tira a foto que deveria tirar. É, muito engraçado. Os dois se decepcionam um com o outro. Nessa ideia do mito, entende? Entendo. Depois sim. Eles se recuperam como companheiros de jogo. Né? De jogo, fala, sim. Deixa pra lá. Todo o esforço, toda a crise dele, entende? No final, é super interessante, né? Porque o herói cai, a motivação da crise cai, e no final, todo o movimento que ele precisou fazer para se reencontrar, quem guarda a famosa imagem dele mesmo, quem guarda essa imagem dele mesmo, que ele faz todo esse percurso para pegar, porque é isso que está no negativo. Isso é muito forte. É a mãe. Que tira do lixo que ele tinha jogado. Porque a mãe tinha jogado. E ele fala assim, sabendo que você é muito distraído, meu filho, tem alguma coisa assim, eu peguei para você. Gente, olha isso, né? É como se essa mãe estivesse esperando ali a todo momento para dizer assim, não, eu vou guardar para ele, porque isso vai ser importante. Eu sei que isso é importante. Então, quem é essa? Quem é essa mãe? Nós identificamos a figura do pai. E quem é a mãe? O feminino, né? Seria? O feminino. E o que faz o feminino? O feminino guarda a nossa imagem autêntica. Guarda, seja que nós jogamos no lixo, seja que nós estamos distraídos, daí, aguarda. E a hora que nós, no momento de genialidade, nós a buscamos, ela está aí pronta para nos servir, né? A mãe não fala, você não merece, dei para quem merecia melhor, dei de presente, você não quis. Não fala isso. Essa é a volta íntima, a gente se escutar, né? Essa é a volta íntima. A gente se escuta para então pegar esse masculino que me leva aonde a escuta, ao que a escuta me mostrou, ao que a escuta me revelou. Isso. Seria esse o movimento, né? Esse é o movimento. Aí ele encontra, porque aí é o movimento masculino que vai em busca do feminino que precisa, porque a imagem dele verdadeiro é guardada no feminino. E o feminino entrega com maior amor e maternidade. Essa é a mãe que nós temos, que somos nós por nós mesmos. E aí, de novo, como é interessante, porque ele recebe essa imagem
que é a imagem dele. E não abre. Ele não olha. Gente, por quê, né? O que acontece? Então, é uma negação da... Eu não sei. Bem, enfim, né? Vou ter que mandar um e-mail pro Ben Stiller e dizer assim, o que aconteceu, né? Porque o que aconteceu? Estamos aqui. Ele pega a imagem, eleva na revista. Quem vai despertar para ele, né, a preciosidade? É a namoradinha. O amor dele. É o amor dele. Você não viu? Não, né? E aí, até pra gente ir começar os nossos finalmente aqui, ele volta e ele tá ali caminhando, e aí ela fala assim, nossa, vamos ver, né? O que foi que saiu, já saiu a última revista, você não viu e tal. E aí, gente, eu acho que assim, a primeira vez que você assiste, você nunca imagina aquele final, assim. Nunca. Né? E aí a gente se volta, sempre a nossa humanidade que vence, que é a protagonista de todas as coisas. E aquela pessoa que não se dava, nunca se deu qualquer protagonismo no sentido de prestígio, olha que reviravolta da vida, né? Ele acaba sendo o fechamento de um ciclo, de uma marca icônica ali, e colocam a quintessência, e colocam o Sean Connery que fala, né, é a foto principal para mim é a 25, que representa a quintessência, e ele fala do humano, né, eu interpretei desse jeito. Como que você viu isso? Aqui também quem valoriza o negativo, né? Então, porque essa é, de novo, se a gente quisesse voltar ao arquétipo, o fotógrafo, ele cria um print do que vê. Mas quem trabalha no porão, então a parte da reflexão, a parte da visão, é quem valoriza o que o fotógrafo vê. Então, esse é o trabalho nosso também. Muitas vezes nós não entregamos o negativo dentro de nós. Então, a gente vê, printa e posta. Vê, printa e posta. Aqui, uma mensagem muito forte dessa quintessência é quem olha para o negativo, para a parte, porque aí o negativo a luz se torna sombra e a sombra se faz luz, né? Esse é o negativo. Você é nova, né? Mas quando a gente fazia as fotografias ainda analógicas, a gente colocava o negativo assim, a luz do sol, e aí a sombra era a luz, e a luz era a sombra. Então era o contraste, né? Da imagem. Então, a reflexão. Se nós não levamos a imagem, quando nós fazemos o print para dentro, para ver os opostos, para ver, então, o que nós chamamos de imagem, vê-la como sombra, e o que nós chamamos de sombra, vê-la como luz. Se nós não fazemos esse processo de reflexão, essa imagem perde a própria quintessência. Que essa quintessência já é a integração, é a reflexão. É o refletir, é o se dar o refletir dessa humanidade, tá? Tanto que o que ela fala, uma das primeiras cenas, né, o amor da vida dele, o que ela fala? Gostei dos óculos. Gostei dos óculos. E ele fala, não, mas esses óculos são lentes de aumento. Então, essa é a quintessência. Quando nós, além desse olhar com o qual nós fazemos os prints, nós ativamos o outro olhar. O olhar que aumenta, né, com as lentes de aumento, que são a nossa capacidade de refletir sobre a imagem que nós enxergamos. Eu acho que isso foi fantástico. E ele totalmente realizado, porque nisso sim ele é o grande competente. Isso sim ele sabe fazer. E aí, trazendo para uma linguagem do filme como marca, foi muito generoso do Sean quando ele coloca. Também a gente traz a imagem do funcionário, de quem fez a revista, né? Porque a primeira mensagem ali não foi a história. Ele não tirou, mas ele se levou para quem se deu o tempo e a dedicação de tornar essa história visual e concreta para o outro ver, né? Então,
E aí eu acho importante realçar isso em tempos de tecnologia, em tempos de inteligência artificial, porque a nossa natureza, a nossa humanidade ainda é a maior tecnologia. A gente é capaz de reinventar e se refazer infinitas vezes. Então a gente pode se servir da tecnologia, mas com a consciência de quem é a fonte. Quem é a fonte, quem é o valor, quem é a humanidade, quem é a sensibilidade, quem é o sentir, né? E aí aqui, para a gente ir encerrando, eu vou ler aqui a frase, que é o lema da revista, né? E fala assim: ver o mundo e os perigos que virão por trás dos muros, chegar perto e encontrar o outro e sentir. Este é o propósito da vida. E quando essa frase fala assim, chegar perto e sentir, só para a gente esquecer que o sentir não é julgar, né? Porque às vezes a gente entra num lugar de ter uma opinião e um conceito sobre, mas sentir sem concluir, às vezes, para a gente encontrar o que cabe de verdade nisso, né? Então, sim, e aqui a gente poderia colocar algo também tão atual, né? No momento que o fotógrafo chegou no topo do Himalaia porque ele queria capturar com a lente um animal que era tão assim raro, que era chamado o gato fantasma, né? E quando finalmente esse gato fantasma aparece, ele desiste da lente porque ele quer olhar com os próprios olhos. Hoje, para nós, isso é raro, né? Porque é impressionante. Nós vamos a lugares incríveis e nós olhamos pela lente do celular. Nós não, parece que o nosso olhar não é mais tão importante quanto o que eu vou registrar no celular e depois postar. Esse é o print sem a revelação do negativo, entende? Sem a revelação da nossa reflexão. Então, isso eu achei feito 10 anos atrás. Né? Então, 10 anos atrás. É uma grande profecia aí. Hoje você vê no show, em lugares super que você fadiga para chegar e você está com o celular, vendo pelo celular. Continua vendo pelo celular. Isso que eu senti, sabe, na última cena do filme, que é belíssimo. Para quem não tem tempo de assistir o filme inteiro, assista a última. É fantástica. Eu senti isso. Quanto a gente perde da vida por isso, por essa lente. E e aí é isso, e é muito profundo isso, porque tirei, ficou velho, já passou, foi pro arquivo, aquilo você não volta. Como foi esse dia? O que isso significou para mim? O que são essas cores? Por que eu me vesti assim? Como tá o meu olhar? Se tem uma coisa que eu percebo muito como fotógrafa, e eu falo para as pessoas, você já prestou atenção no seu olhar? O seu olhar, ele transparece a tua vitalidade, um sonho, ou uma tristeza, mas o teu olhar, tu deixa que você transpareça pelo olhar? As pessoas esquecem o olhar mesmo. Então, o próprio olhar é de olhar. E de olhar, é o próprio olhar, como eu olho, como é o meu olhar. Não é o glóbulo, não é isso, mas a energia e a presença que o teu olhar traz para a vida, sabe? E quando ele fala as coisas belas não chamam por atenção. Isso, para mim, ela tem um espaço silencioso da fotografia, que para mim uma fotografia, quando ela tem impacto, ela me gera um silêncio. Ela fala, eu ficaria aqui observando essa cena e não precisa de nenhuma, sabe? Ela te conduz. E o celular, a notícia, a informação, o conteúdo, ou a gente aprende a consumir essa abundância e dar tempo de refletir aquilo que eu vou colecionar, porque eu percebo assim, o que eu vou colecionar? Esse filme, ele não é um lançamento de Hollywood. O que eu vou colecionar desse filme? Qual foi a cena,
a música, esse significado, isso é como se as pessoas, para mim, o olhar, o que eu tô colecionando, não é o que eu tô acumulando, entende? E aí eu acho que a gente pode começar a treinar, porque vai ter que ser um treino, a treinar de novo essa presença na minha própria vida, no negativo e no positivo da vida, e com a leveza de quem joga aquele jogo. Porque no final, gente, vai ficar pizza, o jogo de futebol, entende? E a gente rindo do que passou. Mas custa muito caro não viver. Custa muito caro não viver. Tanto que eu acredito que seja esse jogo de futebol que transforma ele, né? Que não é a cena final, porque depois tem o finalmente, mas essa cena marca profundamente o fim da crise dele, porque o que deixa em cima da montanha é a máquina fotográfica e o negativo. O negativo nem estava lá, né? O negativo ainda está lá. Ele já imagina que está perdido, entende? Então ele abre mão. Então, é verdade. Esse outro arquétipo fortíssimo. Ele soltou. Ele soltou, né? E ele solta ali. No topo da montanha, os dois deixam, entende? Ele deixa o recado, né? O último recado o fotógrafo, né? Deixa o negativo, aquilo que ele queria dizer, e deixa a máquina fotográfica. Ele não pega a máquina fotográfica e desce, deixa no topo da montanha. E no topo da montanha também, o nosso maravilhoso protagonista deixa também todo o motivo da crise dele. E no jogo de futebol, ele... Tô ferrado, ele tipo assim, é o seguinte, eu não ganhei porque eu perdi a carteira, o fotógrafo que eu tenho maior sucesso não fotografou a cena que ele queria, tipo, entendeu? Não me diz que tinha no negativo. Então, não me diz. Esse é o momento onde eu nasço na integração, entende? Quando eu abro, desisto de entender. Belíssimo. E pode assistir esse filme e tentando entender o que significa uma crise de identidade. Acho que é perfeito, com todos os arquétipos aí. Muito legal. Aí sabe o que eu fico pensando? Tipo, até pra gente trazer aqui um humor pessoal e íntimo, como seria a sua vida interpretada em Hollywood? Que altos e baixos, que humor teria? Não é? Porque a vida de cada um que está aqui é um roteiro original. É um roteiro original. E eu sempre trago esse argumento. Nós somos os protagonistas, nós somos os editores, nós somos os diretores, nós somos o câmera, né? E nós somos quem está ali construindo, imaginando como vai ser a próxima cena, como vai ser o meu amanhã, como vai ser... Então, assim, em nós, em si mesmo, no único ser humano, está ali a liberdade da criação, da correção, da edição, do filtro, né? Cabe a nós saber usar essa liberdade, né? Relembrar essa liberdade que a alma nos dá, né? Gente, suculento esse filme. Maravilhoso, é isso. Muito bom. Adorei, né? Como proposta foi perfeita. Então, ótimo. Então, estamos aqui finalizando o nosso terceiro episódio. Assistam esse filme, mande mensagem. Recebi, gente, uma mensagem maravilhosa do primeiro episódio, em 5 áudios. Nai, tô impactada com essa parte, tô impactada com essa frase, tô impactada, achei o máximo. É muito gostoso essa troca e a nossa vida tá no cinema, a sua vida é interessante. Às vezes as pessoas, assim como o Ben Stiller nesse filme, às vezes a gente acha que a nossa vida não pode ser interessante, não pode ser rica em oportunidades, em criação, e ainda é uma escolha e uma decisão a gente se arriscar, né? Que nem a Antonella chegar 2 horas da madrugada aí na praia e dizer assim, peguei o beco e agora acabou, e aí a porta se abriu, olha aí, tá vendo? É isso! Sem nem saber o idioma, gente, sem nem saber o idioma. Quem em sã consciência faz isso consigo mesmo? Só a alma dessa pessoa para fazer isso. Sabe? Exatamente. Dê a sua última mensagem. O que você gostaria que as pessoas, assim, né, presta atenção nisso, assim? Olha, vale muito a pena viver. E vale muito a pena viver os próprios amores. Eu acho que esse filme, como
a nossa jornada, não desista do que você ama. Ele vai provocar muitas revoluções dentro de você, muitas crises, do qual você não vai entender. Mas não existe, não desista. Então, um beijo, até o próximo episódio. É um prazer estar com você, Antonella, riquíssimo, gratidão pela oportunidade. E dizendo, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu queria, só para a gente encerrar. As nossas dores sempre trazem presentes na nossa vida. Né? Eu encontrei a Antonella no momento de crise e se transformou numa amizade, num presente, e a gente está construindo uma experiência. Então, é só para lembrar que travessias difíceis têm presentes extraordinários, tem coisas preciosas que trazem. Muitas vezes, se não fosse uma crise, né, o que você não teria descoberto de si mesmo e do mundo, né? Então, olha que generoso é para a gente trazer esse outro lado da crise, que quando a gente está passando, às vezes é bem difícil, mas que depois vale muito a pena. Então, um beijo, obrigada. Beijo.